Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula, voltando. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre cartografia. Essa semana a gente vai ver sobre mapas e o espaço geográfico. Então, o que é que a gente vai ver dentro desse conteúdo? Primeiro, a gente vai ver alguns conceitos de mapa. E que conceitos são esses, né? Ao longo aí das vivências de todos os estudos geográficos feitos tanto pelo planeta como assim no planeta Terra, como também em outros espaços, foi possível, né? E assim como também outras experiências, foi possível a gente identificar dois tipos de mapas. O mapa mental, que é aquele mapa que a gente traça mentalmente, né? A gente não precisa ver ele fisicamente para a gente idealizá-lo, certo? Então, o mapa mental é aquele mapa que a gente tem esquematizado dentro da própria mente. Então, é tipo, quando a gente grava, não é nem gravar, é quando a gente aprende o percurso, por exemplo, de casa até a escola, quando a gente aprende o caminho da nossa casa para a casa do nosso amigo, dos nossos avós. Então, quando a gente decora o caminho, todo o trajeto, que a gente passa por vários e vários pontos de referência, isso se chama um mapa mental, tá? É quando a gente associa uma lembrança ao espaço que a gente costuma passar com maiores frequências, tá? E aí é interessante ser dito, gente, que no mapa mental, mais de uma pessoa pode descrever o mesmo caminho, o mesmo percurso, mas ela pode sofrer alterações porque elas podem usar pontos de referência mental diferente, né? Ou melhor, pontos de referência fixa diferente, tá? Então, por exemplo, alguém pode citar uma padaria, e aí na mesma rua da padaria tem uma papelaria, mas que são situações que tanto eu posso chamar, destacar mais a papelaria, como vocês podem destacar mais a padaria. Então, assim, existem vários pontos de referências a ser utilizados, mas não necessariamente essa visão vai ser igual para todas, para todo mundo, tá bom? A gente tem também os mapas práticos, né? Que aí aparece no livro de vocês com o seguinte conceito. Os mapas são a representação reduzidas e planas da superfície terrestre. Eles podem representar de forma simplificada toda uma superfície ou apenas parte dela. Nos mapas, os espaços são representados na visão vertical, ou seja, de cima para baixo. Então, é aquele mapa gráfico, né? O falado mapa de papel que a gente pode utilizar. Ou então o GPS, que a gente também usa aí o Google Maps, né? Para achar algumas localizações. E aí, gente, essa representação é representação espacial. Então, ela pode ter uma variação muito grande de características dependendo daquilo que o mapa está tentando identificar, tá certo? Está tentando representar. E aí a gente pode ver o globo terrestre, né, de forma geral, todo o planeta Terra, em duas formas. No globo terrestre, né, que é o globo, a bola, e também através de planisférios, né? E aí os planisférios já são aquela representação gráfica que é como se abrisse o planeta ao meio e a gente conseguisse ter uma dimensão visual de todo o planeta Terra de uma única vez, tá? E aí é muito interessante também a gente aprender um pouco sobre a história desses mapas, né? Os mapas eles começaram a ser construídos, né, a ser desenhados graficamente através de desenhos em argila, não foi nem em papel e caneta e lápis, porque no tempo não existia ainda, mas foram em pedaços de argila e aí iniciando primeiramente por alguns espaços geográficos, né? E aí depois vem a questão continental. Né? Através das navegações, muitos mapas foram desenhados graficamente, através daquelas rotas que eram traçadas e que eram repetidas contínuas vezes, né? E aí, a construção desses mapas traz uma grande importância dentro da geografia, não só para a atualidade, mas também desde o seu início até hoje, tá? Até porque para a gente chegar nas projeções gráficas que a gente tem hoje, a gente foi necessário aí muitos aperfeiçoamentos, tá? E aí essas aperfeiçoações só foi possível com o longo dos anos. Claro
que assim como esses aperfeiçoamentos foram feitos também ao longo dos anos, o material que foi utilizado, que é utilizado para essas projeções, também foram evoluindo gradativamente, tá? A questão da captura dessas imagens. Logo no início, né, para a gente ter uma dimensão mais exata aí de como acontecia essa, como é que eu posso dizer, essa captura desse espaço geográfico de cima para baixo, eram colocadas câmeras fotográficas, né? E aí, claro, com um display. E essas câmeras fotográficas, gente, elas eram colocadas abaixo de aviões ou até mesmo de balões, aqueles balões de ar que existiam antigamente, que hoje ainda existe, mas não com tanta frequência. E aí, esse avião sobrevoava uma determinada área, tirando várias fotos consequentemente, para depois ela ser impressa e essa representação, esse espaço geográfico que foi projetado, ele poder ser desenhado, né? Com o passar dos anos, vem aí todo um avanço de técnicas, né? A gente já começa a ter satélites, a gente começa a ter outros equipamentos que favorecem o aprimoramento dessas paisagens e, consequentemente, traz mais elementos e características aí para os nossos mapas, tá bom? A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, tá? Na sala de aula a gente vai ver, analisar as imagens direitinho. Vamos trabalhar também com os meus desenhos maravilhosos que vocês entendem super bem, tá? E a gente se encontra em breve. Um grande cheiro para vocês. Até mais.